Fala, gente, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo da série Final da Tempestade. É a primeira vez que a gente está gravando no modelo drive-in. Eu estou muito feliz, porque a gente não está como gostaria, mas já está muito mais perto um dos outros, respeitando toda a questão de segurança e, claro, estando aqui para glorificar o nome de Jesus. Você vai assistir uma mensagem agora. Eu gostaria muito que você, antes de terminar o vídeo, já curte, já comenta e não se esquece de mandar para alguém. Se você for abençoado, faça que essa palavra chegue mais longe. Que Deus abençoe você. Bom vídeo. Salmos 116. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas se apoderaram de mim, as dores se apoderaram de mim, e eu encontrei angústia e tristeza. Então chamei o Senhor. Ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor, justo, sim. O nosso Senhor é misericordioso. Ele preserva os simples. E eu estava angustiado, e Ele me socorreu. Ai, ai, ai. Quando Deus colocou no meu coração essa série, sabe, esse tema, final da tempestade, ele é muito mais profético do que talvez a realidade que nós estamos vivendo agora. Nós ainda estamos longe um dos outros. Nós ainda estamos meio que enclausurados por conta de todo esse cenário de pandemia. Só que no meio de tudo isso, no meio de todo esse caos, no meio de todo esse cenário, nós ainda somos humanos. Nós estamos longe das pessoas, mas ainda nós queremos estar perto. A gente ainda quer olhar nos olhos, ainda a gente quer abraçar, a gente ainda quer estar em, sabe, festa, estar junto, amar mais perto. A gente não foi feito para ficar longe um dos outros. Ninguém foi feito para ficar longe um do outro, não. E talvez esse é o período que nós mais estamos vivendo essa palavra chamada angústia. Sabe, a angústia, ela é maior do que a tristeza. E talvez você que está me assistindo agora sabe exatamente o que eu estou te falando. Você já perdeu o gosto de muita coisa por conta da angústia que tem dominado o seu coração. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a pandemia não pôde parar a pregação do Evangelho, porque o Evangelho livra o nosso coração da angústia. Jesus nos tira a angústia, Ele muda o nosso estado de espírito, mesmo estando no meio do caos. É como se nós fôssemos um passageiro de um avião que nos leva para cima da tempestade. Mesmo que a tempestade ainda está acontecendo, Ele muda a nossa perspectiva, e só quem pode fazer isso é Jesus. E eu sou ser humano, e eu confesso para você que no meio de todo esse cenário, meu coração em alguns momentos se angustiou profundamente, sabe? E talvez milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas estão vivendo exatamente isso agora, enquanto assistem esse vídeo. Angústia, o coração está apertado, sabe, perdeu-se a vontade de viver, não tem mais graça, não tem vontade de dar um sorriso mais, sabe, está pensando que não tem mais esperança, que não vai ter mais emprego, que não vai ter mais trabalho, que não vai mais ter festa, que não vai ter mais alegria, que não vai conseguir, que vai morrer, que sabe, que tudo isso vai roubar tudo da gente, que nada mais vai dar certo. Tem gente que já morreu antes da morte chegar, e a morte não vai chegar, mas tem gente que já está morta dentro de casa. E quando eu entendi esse cenário, Deus me trouxe à luz essa palavra. E essa palavra para mim é mais difícil de pregar do que talvez você imagina. Porque no dia da minha maior angústia, no dia da minha maior provação, no dia da maior tristeza que eu vivi na minha vida, foi Deus falando comigo através dessa palavra. Por isso que é mais difícil de ler
e pregar sobre ela, porque antes de eu pregar para você, eu fui alvo dela. Eu queria que isso ficasse o mais pessoal possível, porque isso é a minha história, para mostrar para você o que Jesus pode fazer na vida de alguém. Dia 23 de abril de 2009 foi quando eu ouvi de Deus essa palavra pela primeira vez. Foi o pior dia da minha vida, mas também foi o melhor dia da minha história. Eu quero declarar sobre você que está assistindo essa mensagem agora, que talvez está nesse cenário de dor, de angústia, que no nome de Jesus, hoje também vai ser o melhor dia da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, até você chegar nessa mensagem tinha sido o pior dia, o pior tempo, o pior cenário, mas em nome de Jesus, hoje também será conhecido como o melhor dia da sua vida, porque há uma resposta de Deus sobre você. Sabe, eu me lembro do dia que eu abri esse texto dentro do meu quarto. E o negócio da angústia é que ele cega os nossos olhos, ele fecha os nossos ouvidos, ele nos faz parar de ver a luz do fim do túnel. E nesse dia, que eu vou poupar vocês de alguns detalhes, era exatamente isso. Eu não via uma esperança, eu não via nada, mas me lembrei de alguém que poderia mudar a minha história. Eu me lembrei de Jesus. Sabe por que eu me lembrei de Jesus? Porque eu já tinha sido apresentado a Ele, eu já sabia que Ele existia, eu já sabia que Ele mudava a vida de homens, eu já sabia que Ele transformava, mas até então não tinha acontecido nada em mim, era sempre nos outros, era sempre a história de alguém, era sempre o testemunho de outra pessoa. E eu vou te contar, irmão, por isso que às vezes eu não sou chorão, mas às vezes eu choro mais do que deveria, porque não é um negócio que é um texto para alguém, é uma pregação para alguém, é um show para alguém. Não, é a minha realidade com Ele sendo passado em falas para vocês. Não é só uma mera teologia onde alguém estuda e fala, não, é uma teologia que é estudada, mas ela é vivida. Por isso que é impossível falar de Jesus só pelo que você sabe dele. Você tem que falar de Jesus por aquilo que você vive com Ele, senão não tem graça. Tem muita gente que fala coisas lindas dele, mas não viveu absolutamente nada com ele, não tem um fruto, não tem um fruto do Espírito, não tem amor. Você provavelmente já viu isso acontecendo, gente que sabe muito dele, mas não viveu ainda nada com ele. Eu me lembro que nesse dia, eu me lembrei que já ouvia palavras ao meu respeito. Deus já falava algumas vezes comigo quando eu era criança, que eu seria um pregador da palavra, que havia um plano de Deus comigo, sabe? E isso reacendeu naquele dia, no pior dia, como uma pequena chama no meu coração de lembrar. Peraí, é possível. Eu fui pro meu quarto naquele dia de noite, e eu me lembro que no meio de tanta dor e angústia, eu dobrei os meus joelhos dentro do meu quarto. Eu quero te recomendar que você faça isso também. Se esse é o teu cenário lindo, faça isso também. Você vai experimentar um refúgio, um socorro bem presente como nunca antes. Eu dobrei os meus joelhos, e eu de verdade, eu acho que eu não posso chamar isso de oração. Foi um grito, foi um balbuciar de palavras, conforme diz a palavra. E quando Ana orou ao Senhor, eu gritava, eu dizia, Jesus me socorre. E sabe, o final de tudo foi eu dizendo, Deus, se ainda há uma esperança, eu preciso muito que o Senhor fale comigo. Veja, isso não é uma doutrina, isso é uma experiência, mas eu recomendo que você creia nisso. Eu dobrei os meus joelhos, sabe, eu disse, Jesus, se há esperança, fala comigo.
Se o Senhor tem um plano realmente na minha vida, fala comigo. Se é possível que essa angústia desapareça de mim, eu preciso ouvir a tua voz no meio do caos. E sabe, é exatamente isso que muda. No meio do caos Ele se apresenta. No meio do caos Ele anda por cima das águas. No meio do caos Ele acalma a tempestade. No meio do caos o vento para de soprar. No meio do caos Ele chega. E Ele chegou dentro do meu quarto. E eu quero dizer que Ele chega exatamente agora na sua vida, no seu cenário, exatamente no momento que você está vivendo. E comigo Ele chegou com essa palavra: ei! Ele ouve no dia da angústia. Ele inclina os seus ouvidos. Ele ouve a nossa oração. E Ele responde. Pastor, Ele me ouve? Ele ouve. Salmos 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. E se for de madrugada, sim, Ele ouve. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Se você clamar, se você orar, se você dobrar os seus joelhos, Ele responderá a sua oração, e a angústia desaparecerá. Naquele dia, dentro do meu quarto, é como se uma mão me tirasse daquele cenário e me levasse para cima das nuvens. E antes os meus olhos, que não enxergavam esperança, começaram a ver a esperança. Para a árvore cortada, ao cheiro das águas crescerá, e não cessarão os seus renovos. A esperança. Os meus olhos que não viam voltaram a ver. Meus ouvidos que não ouviam voltaram a escutar. Ei, Ele ouve, Ele responde, Ele é. E naquele dia que a angústia estava sendo aplacada do meu coração, o propósito de Deus estava sendo reafirmado na minha história. E deixa eu te dizer uma coisa. Naquele dia eu não vi, mas Ele viu esse estádio lotado de pessoas ouvindo a palavra. Naquele dia eu não vi, mas Ele viu milhões de pessoas sendo alcançadas pela palavra. Ele acalma o vento, Ele acalma a tempestade, e Ele acalma você. Em nome de Jesus, Pai, acalma os corações aflitos neste momento, Senhor. Não poderia ser diferente, Jesus. Tem muita gente precisando de socorro agora. Responde, Jesus, a oração dos teus filhos hoje. Que o coração angustiado, Senhor, seja acalmado pela tua presença. Que a esperança volte, que o brilho nos olhos volte, e que o propósito seja reafirmado. A tempestade está acabando, Jesus, e nós voltaremos a viver. Em nome de Jesus. Amém.